Dei comando aqui para iniciar a gravação. Podemos, presidente. Gravando. Ok, senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum e presente Sua Excelência, os outros representantes do Ministério Público, declaro aberta a presente sessão, ao tempo em que declaro aprovada a ata da sessão anterior, caso não haja manifestação contrária. Eu aproveito a ocasião para cumprimentar a Corte, na pessoa do eminente embargador Júnior Berto, estendendo os cumprimentos do embargador Samuel, do embargador Regina, que acaba de entrar no sistema, doutor Cosmo, doutor Marão, doutor Eronilson, enfim, e os servidores, cumprimento os senhores servidores, da pessoa da nossa diretora Caiana. Nós temos, com a participação do embargador Samuel, dois processos. O processo de número 15. De número 8, da relatoria do embargador Júnior Alberto, é um agravo de instrumento. O doutor Luciano está presente, mas eu indago do embargador Júnior, o doutor Luciano se habilitou para sustentação, mas aqui não pode haver função da ausência de tutela e urgência, não é isso, embargador Júnior? Presidente, meu slide, só um pouquinho, porque eu acabei de estar atualizando. Eu vou iniciar aqui agora o sistema para saber de que se trata, tá? Só um pouquinho. Presidente, o doutor Luciano, ele desistiu da sustentação. Desistiu da sustentação? Isso, ele vai só acompanhar o julgamento. Sim, Excelência. Eu desisti da sustentação. Posso iniciar, embargador Júnior? Só um momentinho, presidente. Quando eu liguei meu computador, aí o site teve que fazer uma atualização. E agora que eu estou conseguindo aqui a tela inicial do sistema, fazendo o meu login. Por favor, só mais uns 5 minutinhos, por gentileza. Eu comunico aos Corte, aos senhores advogados presentes, que estão saindo de pauta por ausência do relator, o embargador Roberto Barro, os itens 1º, 2 e 3. Então, os advogados que estiverem presentes, que forem acompanhar o julgamento desse processo, eles não entrarão na pauta na data de hoje, dada a ausência do eminente embargador Roberto Barro. Ok? Pronto, presidente. O senhor iniciou. O senhor poderia me reportar qual é o item, por gentileza? O item nós vamos chamar a julgamento, o item 8º da pauta, é um agravo de instrumento da relatoria de Vossa Excelência. Participarão desse julgamento os embargadores Júnior Alberto, o embargador Samuel Evangelista e o embargador Francisco de Chalma. Eu chamo a julgamento o citado agravo de instrumento número 1001-559-2001 da relatoria do embargador Júnior Alberto, o agravante no caso é IP Empreendimentos Imobiliários e agravado Hélida Maria de Araújo de Freitas. Não há sustentação oral, eu vou só proclamar o resultado. Ok, embargador Júnior? Perfeito, já abri aqui o sistema já. Eu já estou tendo acesso ao voto. Decide a Câmara, por unanimidade, dar provimento ao agravo nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. Todos votaram, acompanhando Sua Excelência, o eminente relator do embargador Júnior Alberto, no sentido de dar provimento ao agravo. Ok? Já o item 10, o item 15 também da relatoria. Desculpa interromper e peço licença para me retirar. Muito obrigado. Pois não, doutor Luciano. Seja sempre bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia. Já o item 15, também da relatoria de Sua Excelência, embargador Júnior Alberto, processo no qual participará do julgamento do eminente embargador Samuel Evangelista, é o embargo de declaração número 010-13-14-53-2021. Embargante, no caso, é Fernando de Souza Assem César, e embargado no município brasileiro. Todos votaram, e por unanimidade, no sentido de conhecer parcialmente os embargos e nessa extensão, dar parcial provimento sem efeito infringente. Não é isso, embargador Júnior? Correto, presidente. Embargador Samuel,
Excelência participou dos 2 julgamentos. Se Vossa Excelência quiser continuar conosco, é um prazer tê-lo na bancada. Muito obrigado pela manhã, pela sua colaboração. Eu quero, senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o desembargador Júnior Alberto, o procurador Cosmo Souza, a desembargadora Regina Ferrari, o doutor Eronilson, a doutora Regina, a secretária Cauane, dizer da satisfação de atuar com Vossas Excelências, senhor presidente, desejar que tenham um bom trabalho, uma ótima sessão, um bom dia, pedindo licença para me ausentar. Ok, desembargador Samuel. Muito obrigado mais uma vez pela sua valiosa colaboração. Fica muito bem-vindo. Bom dia, desembargador Samuel. Obrigado aí pela participação. Desembargadora Regina, bom dia. Tudo bem, Regina? Como vai? Parabéns, Regina. Hoje você está colhendo mais um sorriso na sua existência. Parabéns a você e a toda a sua família. Obrigada. Bom dia. Gratidão do fundo do coração. Obrigada. Um momento muito especial na sua vida. Acaba de ganhar mais uma netinha. Isso é muito bom. Então, um abraço a todos. Mas eu chamo, dando continuidade aos trabalhos, dessa feita, uma composição refeita, com a participação da eminente desembargadora Regina Ferrari, eu chamo a julgamento a apelação número 4, item 4, é a apelação civil número 07-11-19-111-90-48, 2019, da relatoria do Júnior Alberto. O apelante, no caso, é Humbertina Gomes de Almeida e Alessandra de Almeida Barroso e outros. São diversos apelantes. E apelado o espólio de José Ferraz, por sua representante, Jussara Ferraz Cavalcante. Nesse processo, o desembargador Júnior haverá sustentação que será feita pelas advogadas, doutora Regina Lúcia, pelo apelante, e doutor Márcio, pelo apelado. Eles se expressaram, Caiana? Do advogado Márcio será o doutor Eronilson. Os 2 advogados estão presentes, doutora Regina e doutor Eronilson. Eu indago os senhores advogados se dispensam a leitura do relatório, doutor Eronilson e a doutora Regina. A dispensa da leitura do relatório? Sim, excelência. Da minha parte, sim. Doutora Regina? Sim, excelência. Da minha parte também, sem óbice. Ok. Eu concedo a palavra pela ordem, pelo prazo regimental, à advogada, a parte apelante, doutora Regina Lúcia, pelo prazo de 15 minutos para a sua sustentação. Bom dia, excelências. Primeiramente, cumprimentar todos os desembargadores, que todos possamos fazer nosso trabalho e que hoje seja um dia de tranquilidade para todos. Vamos aos fatos. A presente ação visa a anulação de um contrato, um acordo extrajudicial que foi firmado por alguns herdeiros do falecido, junto com o espólio. O senhor Antônio, por um tempo, ele foi um funcionário de uma empresa pertencente ao espólio, e depois de um tempo ele deixou de trabalhar nessa empresa e ele já morava nesse terreno que já havia sido motivo de várias outras invasões. Então, foi permitido pelo proprietário da empresa que ele trabalhava que ele pudesse ali residir. E por assim ele ficou mesmo após sair da empresa. Ele ficou por 30 anos até que faleceu. Após o falecimento, o espólio, como esse terreno estava penhorado, garantindo uma execução fiscal, queria retomar a posse. Primeiramente, eles tentaram com a ação de despejo, que foi infrutífera, e aí, então, eles, de uma certa forma, acabaram induzindo alguns dos herdeiros do senhor Antônio a assinar um acordo extrajudicial sobre pretextos de que ou assinavam, eles iam perder tudo. E por serem pessoas, alguns de baixa instrução e outros analfabetos, eles acabaram sendo induzidos a assinar uma última folha, onde só continham suas assinaturas, de um acordo extrajudicial que visava pagar direitos trabalhistas, e vejam, excelências, direitos trabalhistas até prescritos.
Esses direitos trabalhistas incluíam até verbas previdenciárias nesse acordo extrajudicial, o que é impedido pela lei, porque as verbas previdenciárias são governamentais. Esse acordo nunca foi levado a uma homologação pela Justiça do Trabalho, o que a CLT assim determina. E o que ocorreu? Ocorreu que quando houve ali uma reintegração de posse desse terreno, porque posseiros invadiram após a senhora Albertina e a sua família serem retirados de lá, a família acabou tomando conhecimento de que eles tinham assinado esse acordo com várias cláusulas que para eles eram bem prejudiciais, porque eles nunca leram, eles eram analfabetos. Então, a ação foi, a princípio, dada entrada, enfatizando o analfabetismo, que, de passagem, foi reconhecido pelo espólio através de um documento, a petição de folhas 231 e 252, que o juiz de primeiro grau, ao prolatrar a sentença, ignorou por completo a existência desta prova documental, onde ali é confessado que era sabedor de que eles tinham baixa instrução ou talvez analfabetos, a senhora Albertina. A sentença foi prolatada sem dar o direito de instrução, ouvir testemunhas, mesmo tendo sido requerido a produção de provas, e a sentença assim, baseou-se em várias afirmações que sequer foram dados o direito de poderem ser rechaçadas na fase de instrução, como afirmando que eles tiveram conhecimento do contrato há mais de 5 anos, sendo que a própria sentença em si, em alguns pontos, implicitamente reconhece que eles só tiveram acesso à última folha do instrumento, que foi a folha que eles assinaram. Tanto é que as demais folhas do instrumento não possuem nenhuma rúbrica. E o que eu vejo que é mais falho na sentença de primeiro grau, por isso a necessidade dessa reforma, ela é ignorar por completo que esse instrumento viola vários artigos do Código Civil. Principalmente o fato que foi alegado que nem todos os herdeiros assinaram esse acordo. E o Código, no artigo 1691, é claro. A partir do momento que existe ali uma herança, ela se torna indivisível. Todos os condôminos têm que assinar qualquer disponibilidade dessa herança. E foi o que aconteceu. E partindo da premissa que se esse acordo realmente tivesse sido levado a conhecimento dos apelantes, ele, na sua cláusula 21, parágrafo único, está ali escrito que ele ia ser levado à escritura pública, para ser convertido em escritura pública. Por quê? Porque houve uma renúncia de direitos de propriedade, onde o Código Civil, no seu artigo 108, exige que seja por escritura pública a renúncia de direitos de propriedade. Então, esse acordo extrajudicial, ele comporta várias ilegalidades que deixaram de ser observadas pelo doutor juízo de primeiro grau, principalmente o cerceamento de defesa com alguns fundamentos utilizados na sentença, que não foi dado o direito dos apelantes na fase de instrução rechaçar, como a afirmativa de que eles preencheram o cartão das assinaturas no cartório. Esses cartões não foram trazidos aos autos para ver quem preencheu ou não. É sabido que nos cartórios do Acre, os próprios escrivãos ali, os próprios atendentes preenchem, porque muitas pessoas ali têm uma letra não muito legível. Então, assim, isso teria que ser dado direito ao contraditório e ampla defesa e não foi dado. E o que é culminante de tornar esse acordo, no meu ponto de vista, nulo, é o fato de que os lotes dados em pagamento por esses direitos trabalhistas fazem parte de um terreno, de um lote maior, que em 2011 já tinha sido dado em penhora para a Fazenda Pública. Ou seja, o espólio, em 2014, pagou os direitos trabalhistas aos apelantes com terrenos ilegalmente desmembrados de um lote completo que está em penhora numa execução fiscal. Então, embarcado em todos esses argumentos, é surreal que a sentença ela afirme que não há elementos que sejam capazes ou hábeis de anular um instrumento particular. Por isso que se requer a reforma da sentença de primeiro grau. Passo a palavra. Gratidão. Obrigado, doutora Regina. Respeito ao tempo, eu concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Eronilson. Eronilson. Bom dia, doutor. A palavra é você. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, ilustre presidente
doutor Djalma, ilustre relator doutor Júnior Alberto, desembargadora Regina, meu colega doutor Cosmo, diretora dessa Câmara, ilustre advogada Regina. Primeiro, dizer que é um prazer, né, voltar a essa sessão depois de tanto tempo e parabenizar esses instrumentos que estão sendo disponibilizados para todos nós em função do que estamos passando nesses últimos 2 anos. Mas dizer que é um prazer revê-lo e vê-lo, né? Doutor Cosmo, tantos anos que eu não o vejo, doutor Djalma, quanto tempo, doutor Júnior Alberto também, doutora Regina, né? Falta aquele encontro, e parabenizar a senhora também. Eu também estou aqui com uma criancinha aqui de 40, 60 dias, coisa mais linda, que eu só tinha neto, agora tem uma netinha, a Maria Rafaela. Mas, senhores, nós vamos demonstrar aqui que o acordo que foi feito, ele foi lícito, justo e legal. E que todos os acordantes que participaram desse acordo, eles são maiores e capazes e alfabetizados. A base do convencimento da juíza de primeiro grau foi cimentada nas provas carreadas aos autos e deve prevalecer pelos seus próprios fundamentos. Está plenamente amparada tanto nos princípios da razão e do direito, como nos dispositivos legais que regulam a espécie, devendo a sentença ser mantida. Os apelantes alegam que a sentença padeceu de nulidade absoluta em face dos vícios de erros, equívocos cometidos, por não enfrentar a prova documental das folhas 231 e 352, que comprovam que o espólio tinha conhecimento do alfabetismo da apelante Albertina. Essas provas, justamente, é a que provam que a dona Albertina sempre foi alfabetizada há muitos anos. E a gente vai relacionar aqui vários documentos que provam isso. Os apelantes buscaram, sem sucesso, demonstrar que o acordo firmado é nulo. O que é que eles alegam? Que alguns acordantes são analfabetos. Nós vamos mostrar que não são analfabetos. Que deveriam constar no instrumento a assinatura a rogo. A ausência da assinatura a rogo torna o acordo nulo. O acordo não foi assinado por todos os herdeiros, que não tiveram acesso a todas as partes do contrato e continha informações inverídicas. O espólio era sabedor do alfabetismo da apelante Albertina. E aí ele invoca o artigo 1791, parágrafo único do Código Civil, que trata da sucessão. Não existe sucessão aqui. Não existe nada ainda aqui que seja para efeito de inventário e partilha, né? Não tem nada disso aqui. Então, equivocadamente é trazido esse artigo aqui. O que eles buscam no provimento é justamente esse repetitivo, que é analfabeto, que não assinaram, que não tiveram conhecimento do acordo, essa situação. E ao longo do processo, na nossa contestação, na nossa réplica e em outras, exaustivamente nós demonstramos que o acordo tabulado foi entre pessoas maiores e capazes. O acordo extrajudicial de reintegração de posse, doação, foi assinado por todos os acordantes. Sua assinatura foi devidamente reconhecida em cartório, não sendo necessário a assinatura a rogo, por não ter um acordo, um único analfabeto. E aqui eu faço uma parte. No cartório, não tem como você reconhecer a firma de alguém se essa pessoa não assinar o cartão. O preenchimento é feito pelos escriturários que estão nos cartórios, mas a assinatura, se a pessoa não assinar, não tem como reconhecer. E as pessoas que assinaram o acordo, eles assinaram no escritório e depois foram se dirigir até o cartório para fazer os cartões de autógrafo e depois que foi feito o reconhecimento. Quando o acordo só foi assinado pelos acordos interessados, os interessados, mas contemplado, mesmo os filhos da dona Albertina que estavam ausentes, eles foram contemplados, porque a exigência era que fosse feito 9 lotes, e foi assim que foi feito. Todo o acompanhamento desse acordo, dessa tratativa, foi feito pela Francisca de Almeida Barbosa, que é uma pessoa que ela é instruída
Inclusive, ela tomava conta de pessoa de RH, que ela é responsável pela limpeza. Inclusive, na época, ela trabalhava, inclusive, nesse tribunal. Então, uma pessoa que com ela era discutida e com os irmãos dela. Foi várias e várias reuniões que foram feitas até chegar à formatação desse acordo. Nunca foi dado ciência que a dona Albertina ela era analfabeta, mesmo porque toda a documentação que se teve e da assinatura sempre provaram o contrário, ela nunca foi analfabeta. Aí nós relacionamos aqui vários documentos que provam que a dona Albertina é alfabetizada. A procuração de página 1516, no acordo da página 1722, na declaração de posse da página 24, na procuração de declaração de página 34 e 35, na declaração de necessidade de assistência judiciária, na página 100, no cadastro de pessoa física, que está lá a assinatura dela, no título de eleitor, consta a assinatura dela, na cédula de identidade dela, consta a assinatura dela, no mandado de intimação, na página 108 e 109, aonde ela atendeu o oficial de justiça, consta, e a declaração dele, que ela tomou ciência e acertou. Em outra declaração, na página 150, no contrato de compra e venda também, na certidão também do oficial de justiça. E tem uma interessante, que na ação de reintegração de posse, a dona Albertina se fez presente como testemunha. E lá, ela coloca de quem pertencia à terra, qual era a função do marido dela lá, e ela também assinou, no dia dessa audiência, a folha referente ao depoimento dela. Todas as pessoas, aqui não é repetitivo, eles discutiram, uma das irmãs, filha da dona Albertina, discutiu o acordo, quando estava formatado, foram no escritório, assinaram, e depois nós deslocamos ao cartório para fazer a assinatura. Fazer o cartão e depois fez a assinatura. Esse acordo extrajudicial, isso era um anseio da dona Albertina. Uma coisa interessante, nenhum desses apelantes moravam no imóvel mais. Eu cito nas minhas contrarrazões, coloca onde eles moravam, não fosse repetitivo aqui, mas a Elisângela, ela não morava mais, eles estavam fazendo uma construção e nós negociamos a demolição dessa construção que eles tiraram e fizemos esse acordo. A Albertina, ela morava na rua Paulista Beco Bacabal, bairro Alto Alegre, que não é dentro da área. A Elisângela na rua Xingu, que também não é lá, bairro Lavocá. Francisca era na rua do Centro, no bairro Vila Nova. O Edmar na estrada de Porto Largo, no ramal Castanheira, que é zona rural. E quando a dona Albertina, quando ela assinou, antes desse, o endereço anterior dela, quando ela perdeu o esposo dela, já era na Paulista, a rua Paulistana Beco Bacabal, lá no bairro Alto Alegre. O seu Antônio Gomes, quando ele faleceu, ele também não morava mais nessa área. Ele morava na sua rua 7 de setembro, 22, bairro Alto Alegre. O apelante também, Cláudio Alberto, ele morava na rua Paulista Beco Bacabal. Só tinha um filho, que era usuário de droga, que tinha uma residência velha lá, que ele passava a noite ou passava o dia, sumia, ia no mundo, e depois, nem ele, era um lugar inabitável. Eu estive lá totalmente... A gente sabe como é que é o usuário de droga, como é que é um espaço que ele vive. Lamentável. Mas era assim que ele vivia lá dentro. E como eu disse, que esse era o grande anseio da dona Albertina, era ter essa área. E como é que a gente comprova a efetivação desse acordo? Existe uma certidão do oficial de justiça que foi colocada aí durante a reintegração de posse, não deles, de outros invasores, que os lotes que foram destinados para eles, os 9 lotes, uns já foram vendidos e a maioria estão sendo ocupados por familiares. Então, isso prova, mais uma vez, a efetivação e a legalidade do acordo. Então, nós, desde o início, nós provamos que eles todos eram alfabetizados, que o acordo ele é lícito, legal e justo, e
a prova testemunhal que foi requerida e a base, fora a apreciação exaustivamente das provas documentais que foram levadas aos autos, o pedido de ser ouvido a parte autora, a gente sabe que não cabe. E qual era o que teria de vantajoso ou você alargar essas instruções para ouvir prova testemunhal, quando o que se buscava, o que as partes autoras buscavam, era justamente provar que eles eram analfabetos. E a gente está provando que não é. Com título de eleitor, com carteira de identidade, com cartão de autógrafo, tudo isso aí foi colocado nos autos. Então, mediante tudo isso aí, a gente pede pelo não provimento, né, seja mantida integralmente a sentença de primeiro grau. É a nossa posição e muito obrigado. Ok, doutor Eronilson, muito obrigado. Então, o doutor Cosmo quer se manifestar, trata-se de inventário, quer se manifestar? Muito obrigado, Excelência. Sem intervenção do Ministério Público. Você dá a palavra à sua excelência, o eminente relator, desembargador Júnior Alberto. Senhor presidente, eu renovo minhas saudações, Vossa Excelência, desembargadora Regina, hoje aniversariante, eu farei os cumprimentos no final aí da sessão. Cumprimento também os ilustres advogados, né, pela exposição bastante técnica e clara de suas argumentações, né? E eu passo então ao voto, dizendo que o recurso ele preenche todos os pressupostos de possibilidades dele conheço. Aqui no caso, senhores, é um recurso contra a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais consistente na anulação de negócio jurídico, instrumento particular de acordo extrajudicial de reintegração de posse, doação e relocação de lotes e compensação de direitos. Documento esse que está às páginas 17 e 22 dos autos. A controvérsia tem relação com o suposto vício de consentimento do instrumento de acordo extrajudicial, decorrente do analfabetismo da autora, Humbertina, e de 2 de seus filhos, também autores, bem como se referidos autores tinham ciência do inteiro teor do conteúdo quando da celebração da avença. Os apelantes quiseram provar por testemunha os fatos constitutivos do seu direito, conforme transcrição da petição, que eu faço aqui no meu voto, e não vou ler para não cansá-los, né? E prossigo dizendo que, segundo os apelantes, a prova testemunhal requerida em tempo tinha, por fim, mostrar os vícios contidos no acordo extrajudicial, o que corroboraria os documentos de páginas 231 a 253 já juntados aos autos. As provas testemunhais, no entanto, foram indeferidas na sentença, pois houve o julgamento antecipado da lide, né, por entender a magistrada que o indeferimento da produção de prova testemunhal não obstava a avalizar se os autores possuíam condições de exprimir validamente sua vontade no contrato celebrado entre as partes. Quando do indeferimento da prova oral da alegação de analfabetismo da autora Humbertina, o juiz Acó assentou o seguinte: da produção de provas. Intimado a especificar as provas que pretende produzir, o réu pugnou pela produção de prova testemunhal, prova documental, já encartada nos autos, e depoimento pessoal dos autores. Os autores requeriram produção de prova testemunhal, prova documental, já encartada nos autos, além do próprio depoimento pessoal. Contudo, reputa absolutamente desnecessária a dilação probatória, uma vez que as provas já produzidas são suficientes ao deslinde das questões controvertidas. Admito que o direito à prova é um direito fundamental decorrente do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estando ainda consagrado em 2 tratados internacionais excepcionados pelo ordenamento, PACT, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, e Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Para seu efetivo exercício, não basta apenas se oportunizar às partes a produção de prova, devendo-se garantir também a participação em sua produção e o direito de se manifestar a respeito de seus estados. Porém, por vigorar no ordenamento do PACT, sistema da persuasão racional, torna-se o juiz o destinatário direto das provas produzidas no curso da ação, sendo-lhes dado indeferir a produção de provas inúteis. Sendo exatamente essa situação sob análise em que o embargante almeja produzir depoimento pessoal e a prova testemunhal desnecessária ao deslinde dos fatos postos ao julgamento. O indeferimento do pedido de dilação probatória não fere a garantia constitucional à produção da prova, tampouco seja nulidade processual. Eis que
se funda no poder do juiz de impedir a realização de diligências inúteis conforme se impede dos julgados a seguir transcritos. Aqui no caso, a juíza disse, olha, a produção da prova oral é um direito da parte, é um conceptário legal da defesa do contraditório, mas tem o princípio da persuasão racional, que autoriza o juiz em deferir provas que sejam inúteis, né? E aqui, senhores, observa-se que a própria sentença estatua a necessidade da dilação probatória, mas aponta que os próprios autores teriam silenciado acerca do analfabetismo da autora Humbertina e de 2 de seus filhos, além de terem tido referidas assinaturas reconhecidas por tabelião, e isso teria retirado dos réus qualquer possibilidade de supor que estava a contratar com pessoa analfabeta, e por isso deveria adotar cautelas extras para garantir a rigidez da avença. Aliás, a própria sentença levanta dúvida se a autora Humbertina e 2 de seus filhos seriam analfabetos, conforme o trecho da transcrita. Diz aqui a sentença. Além de não haver nos autos nenhuma evidência do analfabetismo de alguns dos contratantes, até porque, conforme dito, a petição inicial sequer relacionou que eles eram realmente analfabetos, diversos documentos correlacionados aos autos revelam justamente o contrário, pois neles os autores opuseram suas assinaturas. Ademais, as relações contratuais regem pelo princípio da boa-fé e devem ser interpretadas sob essa ótica, o que significa dizer que, caso eventualmente algum ou alguns dos contratantes seja realmente analfabeto, deveriam ter declarado tal condição no momento da contratação e, na medida em que assim não fizeram e ainda adotaram postura contraditória, manifestando expressa anuência aos termos contratados através da oposição de assinaturas reconhecidas por tabelião, e permitindo a execução do contrato ao longo de vários anos, deve-se prestigiar a boa-fé e do outro contratante, mantendo-se a avença. Aqui no caso, senhores, no entanto, o que os autores apelantes pretendem provar justamente ser o espólio sabedor do analfabetismo de algum dos autores, fato que interfere na celebração do acordo judicial. De acordo com os artigos 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de produzir provas e o magistrado deve propiciar aquelas que considera necessárias à instrução do processo de ofício ou requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação do seu convencimento. Ressalto que, no primeiro momento, a ocorrência de cessamento de defesa, pela circunstância de que o juízo de origem deixou de anunciar a intenção de fazer o julgamento antecipado, vulnerando-se os princípios do contraditório da defesa, assim como o da cooperação e da não surpresa previstos nos artigos 5º, 7º, 9º, 10º e 10 de todo o Código de Processo Civil. Logo, o julgamento antecipado da lide deve ser precedido de anúncio prévio, havendo nulidade da sentença, porque tal proceder implicou em prejuízo para a parte autora que pretendia a produção de prova oral, vez que objetivava demonstrar a ocorrência de vício de consentimento, falta de ciência do inteiro teor do instrumento, além de analfabetismo da autora Humbertina, e os 2 de seus filhos também fizeram parte do acordo. Em suma, o magistrado, na condição de destinatário final das provas, tem o poder de avaliar quais delas são essenciais ao desígnio da causa, mas deve fazer por decisão motivada. E se for encerrar a fase de cognição por meio de julgamento antecipado da lide, do mérito, há de anunciar essa intenção em ato decisório que anteceda a aprovação da sentença, até mesmo para conferir às partes a oportunidade de tentar influenciar o seu convencimento. Prática esta que, em última análise, significa a observância do contraditório no seu aspecto substancial, até o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Por esse motivo, por esse mesmo raciocínio, a produção de provas úteis deve ser deferida, sob modo, quando tem por escopo amparar a alegação de vício de consentimento no acordo extrajudicial, assim como a alegação de não terem ciência de todas as páginas do documento, além do analfabetismo da autora Humbertina e de 2 de seus filhos, que também fizeram parte do acordo, o qual só se prova, na maioria das vezes, por meio de depoimentos de testemunhas. Aí eu trago aqui alguns precedentes, e eu entendo aqui que houve realmente esse cessamento de defesa, porque essas questões foram, inclusive, possível de ser constatado pelas sustentações das partes, pelos arrazoados nas sustentações orais feitas aqui, são questões de conteúdo eminentemente fático, né, que dependem de uma dilação probatória.
para seu devido esclarecimento. Né? É certo que temos alguns documentos que estão assinados pelas partes, né, da senhora Albertina, mas o senhor Lisandro de convir que existem pessoas, né, que, não obstante analfabetas, sabem desenhar o nome. Né? E nesse cenário é crucial a realização dessa prova, a produção da prova oral, né, para que haja o devido esclarecimento aqui da causa de pedido sustentado. Nesse sentido, atento aos princípios do contraditório da defesa, deve-se permitir às partes a prática de todos os atos necessários da comprovação de suas alegações para que o jogador possa decidir coerente com tudo aquilo que foi produzido nos autos. Afinal, o jogador é o destinatário final das provas e se os elementos presentes nos autos não são suficientes para se desvendar a verdade dos fatos, incumbe a ele a ordenar a dilação probatória necessária ao julgamento do mérito do processo. É o que diz o artigo 370 do CPC. No presente caso, existindo questões fáticas não esclarecidas e tendo outros autores postulado a produção da prova oral, capaz, em tese de elucidá-las, inviável o julgamento antecipado do mérito. Desse modo, quando houve o indeferimento do pedido de produção dessa prova, inibiu-se a possibilidade de ter a demonstração de um fato constitutivo do direito e, por consequência, cessamento de defesa. Em simples julgamento antecipado da lei, de se oportunizar a parte a produção das provas por ela requeridas, configura o cessamento de defesa e traz relevante prejuízo à efetividade da prestação judicial. E assim, senhores, eu estou dando provimento à apelação para, acolhendo a alegação de cessamento de defesa, desconstituir a sentença e determinar a reabertura da instrução a fim de permitir que a parte autora produza a prova oral requerida. Assim como também a parte ré, que também protestou pela produção da prova oral. Como voto. Desembargador Júnior. Desembargadora Regina, como vota Vossa Excelência? Desembargadora Regina, bom dia. Mais uma vez. Excelência, renovo os cumprimentos ao novo presidente da Câmara Civil, desembargador Francisco Djalma, desembargador Júnior Beto, nosso companheiro aqui de viagem terrena, né? E também os senhores advogados, os quais eu os cumprimento, a pessoa do doutor Nilson Chaves e Regina Lázaro, e também nosso procurador de Justiça, doutor Cosmo Lima Souza, os senhores advogados também que compõem essa plataforma e os senhores servidores. Eu já antecipei meu voto na plataforma e vou confirmá-lo, acompanhando integralmente o senhor relator. Ok, desembargador, mais uma vez eu quero saudar os presentes, notadamente aos eminentes desembargadores. Eu também lancei voto na manhã, ainda na noite de ontem, acompanhando Sua Excelência Relatora. Eu proclamo, portanto, o resultado. Decide a Câmara, por unanimidade, dar provimento à apelação nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Ok? Desembargador Júnior. Doutora Regina, que quiser continuar conosco, é um prazer. Doutor Eronilson também. Se não, a todos um bom dia. Mais uma vez, muito obrigado, um bom dia, fique com Deus. Obrigado. Eu agradeço também, mas eu vou me retirar e tenha uma boa sessão e parabéns, desembargadora Regina, muita saúde e paz. Até logo a todos, um bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Eu chamo a julgamento, na sequência, o item 5 da pauta, a apelação civil número 070-0090-96-2019, da relatora desembargadora Regina Ferrari, é o apelante do caso do Estado do Acre, e o município de Rio Branco é a parte apelada. Aliás, o apelante é o Estado do Acre, também como apelante o município de Rio Branco, e apelado Rosimar Borges de Souza e outros. Aqui é um pedido de sustentação oral que será feita por José Antônio, advogado José Antônio. Eu indago da Sua Excelência a diretora se ele se encontra em sala. Está presente na sala, presidente. Eu, portanto, eu indago de Sua Excelência o eminente advogado José Antônio se dispensa a leitura do relatório. Excelência. Pois não, desembargadora Regina. O doutor José Antônio vai fazer a sustentação oral? O apelante. E tem alguém do apelado aqui presente? Não, não há ninguém. É porque eu estou acolhendo, Excelência. Judicial de mérito. Dispensa a leitura,
a sustentação, José Antônio, dado essa manifestação do desembargadora Regina? A senhora está acolhendo a prescrição, desembargador, ou acolhendo mérito? Estou acolhendo a judicial de mérito relativa à prescrição, extinguindo a ação com resolução de mérito. Entendi. Não, tudo bem, eu então dispenso a sustentação. Então, já proclamo o resultado. Né? Todos votaram na mesma linha de Sua Excelência, Barrador Júnior acompanhou a desembargadora Regina, eu também lancei voto no mesmo sentido e já proclamo, portanto, o resultado. Ok? Decide a Câmara, por unanimidade, conhecer do recurso, acolhendo a prejudicial de mérito relativa à prescrição, extinção da ação com resolução de mérito. Ok, desembargador Regina? É isso mesmo? Ok, então. Ok. Exatamente, Excelência. Me despeço, então, cumprimentando o desembargador presidente, o desembargador Júnior, que compõe, a desembargadora Regina, relatora, e o doutor Cosmo, agradecendo. Até uma próxima. Bom dia. Tchau. Bom dia. Bom dia. Fica com Deus. Obrigado. O item 6 está sendo retirado de pauta. A pedido do relator, não é isso, desembargador Roberto? Só confirmar aqui, presidente. Exatamente, é o item 6 e estou retirando de pauta. Eu, na sequência, chamo a julgamento. Não há mais sustentação, ainda tem sustentação? Tem uma sustentação. Chama ao julgamento o item 7 da pauta, o agravo de instrumento número 100, 18, 100, 13, 79, 23, 2021. Barrador Júnior Alberto é o relator, o agravante é Telvino Pereira da Silva e Giovanni Reis dos Santos. Doutor Paulo se encontra presente? Não entrou na sala, presidente. Como é que é? Não entrou na sala da sessão. Na sala. Então, todos já votaram, eu posso proclamar o resultado, doutor? Com certeza. Qual o item, presidente? O item 7. De acordo. Sua Excelência está negando provimento ao agravo. Decide a Câmara, por unanimidade, negar provimento ao agravo nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. O advogado foi notificado, não compareceu, portanto, vamos à frente. O item sequência é a apelação, é o item 9 da pauta, apelação civil número 071-22-39-56.200, 2021, da relatoria de Barrador Júnior Alberto, o apelante, no caso, é o Banco Max S.A., apelado e provém promoções de vendas LTDA, apelado Ângela Maria de Oliveira. Há uma previsão de sustentação que será feita pela doutora Gisele Souza ou a doutora André, por parte da apelada. Estão presentes, Caiana? Advogado? Não entraram na sala também, presidente. Então, Qual é o item? É o item 9. Agravo de instrumento? Agravo de apelação. Como todos já votaram, eu proclamo, portanto, o resultado. Decide a Câmara, por unanimidade, rejeitar a preliminar de legitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao apelo nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. Só abrir aqui, presidente. É o item 9. O item 8 já foi, né? Já, o item 8 já foi. O desembargador Samuel participou. Vou confirmar aqui. Pode prosseguir, presidente. Eu estou só abrindo aqui para poder confirmar. De acordo, presidente. No item anterior, o 9, foi reportado que a existência de uma preliminar que foi rejeitada, né? No item 9? Exatamente, foi. Exato. Rejeitar a preliminar de legitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto relator. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado. O item 11 é um agravo de instrumento, número 114.1565/2021, da relatoria também do desembargador Júnior, o agravante aqui é o Estado do Acre, e o agravado é Rondinei Clementino da Silva. Não há previsão de sustentação, eu proclamo o resultado. Decide a Câmara,
por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Confirma, desembargador Júnior? O item 10. De acordo, 11º. Ok. O item 12... Parcialmente provido, né, presidente? Parcialmente provido. O item 12, também agravo do instrumento número 1001-867-75-2021, da relatoria do desembargador Júnior Alberto, agravante Antônio Carlos Benedito da Silva e agravado Fundo de Investimento em Direitos Creditários não padronizados. Não há sustentação, desembargador, todos já votaram pelo não provimento do agravo, ok? Aliás, desculpe, pelo provimento do agravo. Isso, provimento. Pelo provimento do agravo, ok, desembargador Regina? Qual é o item, excelência? O item 12º. Todos votaram pelo provimento do agravo. Todos já votaram. Seu vosso excelência já votou. 12º? Já. Só um pouquinho. Só um pouquinho, excelência, porque travou o site aqui, só um pouquinho. O 12º, né, excelência, é do agravante Antônio Carlos Benedito da Silva? Exatamente. Eu estou acompanhando o relator, excelência. Ok. Tá, já proclamei o resultado, inclusive. O 13º, apelação civil número 070-2679-27-2020, desembargador Júnior é o relator, Estado do Acre é a parte apelante, a parte apelada aqui apelante é o Estado do Acre, o Instituto de Previdência, a parte apelada é Maria do Socorro Carneiro de Souza. Não há sustentação, o desembargador Júnior Alberto lançou voto rejeitando a preliminar de legitimidade passiva do Acre Previdência e, no mérito, deu provimento ao apelo. Eu ouço a eminente desembargadora Regina que falta votar. Excelências, neste caso, estou mantendo o posicionamento que ainda é majoritário no pleno, né? Porque em respeito ainda ao que o pleno tem decidido. Então, eu estou divergindo, pedindo vênia para o desembargador. Eu sei que essa decisão é uma decisão difícil, devido à situação que o STF nos impõe, e também a divergência que existe lá ainda. Mas, em verdade, eu estou mantendo, né? Estou divergindo, então estou mantendo a decisão do pleno, excelência. O desembargador Regina, desembargador Júnior, eu tendo em vista essa manifestação do desembargador Regina, eu vou ter em vista desse processo, tá? Me comprometendo a trazer na próxima sessão. Certo? Perfeito. De acordo. Após votar sua excelência, o eminente relator, rejeitando a preliminar de legitimidade passiva do Acre Previdência, no mérito da provimento ao apelo, a desembargadora Regina Ferrari divergiu de sua excelência relator, mantendo assim a posição adotada pelo pleno do Tribunal de Justiça. Ele está aposentado, né, desembargador Júnior? Pois é, a questão toda é que são esses precedentes do STF, né, desembargador Regina. Mas, dependendo do que o desembargador Djalma trouxer aí, talvez eu possa até reformular meu voto aí, no sentido de... A gente sabe o seguinte, o Estado vai recorrer disso aí, né? Se não mudar aqui, vai mudar lá em cima, né? É só É questão de tempo. Aí, dependendo também de qual turma que chega, né, desembargador? Isso é que está difícil. De qualquer maneira, pelo visto, se o desembargador Júnior refluiu, a desembargadora Regina, diante do meu voto, nós teremos, não há necessidade de quórum ampliado. Se houver divergência, nós teremos o quórum ampliado. Ok. De vista, então, comprometendo a trazer na próxima sessão. Na sequência, eu chamo a julgamento o item 14º, a apelação civil número 070, 74, 93, 82, 2020, da relatoria também do desembargador Júnior Alberto,
Apelante aqui é Goulinhos Aéreo e apelado aqui é Roseli Pereira de Souza e outro. Não há sustentação oral, todos votados pelo não provimento do apelo, acompanhando, portanto, Sua Excelência, o eminente relator. Ok, desembargadora Regina? Ok. O item 15º não vai poder votar, porque há impedimento. Já votamos, 15º. Ok, senhor. Nós, portanto, encerramos, não havendo mais processo, encerramos a nossa sessão. Não havendo mais processo, eu concedo a palavra a quem dela queira fazer o. Mais uma vez, só para apresentar minhas esposas pelo atraso no início da sessão, porque minha filha teve um problema de saúde, né? Eu tive que levar ela para o Gil, tá lá com a mãe. Se eu terminar a sessão, eu vou voltar para lá. E também queria parabenizar a desembargadora Regina aí pela passagem do seu aniversário, desejar muita saúde, muitas alegrias, muita prosperidade, muita harmonia familiar, né? E que Deus continue abençoando aí com essa perspicácia, né? Que eu admiro muito, viu, desembargadora Regina? Essa sua perspicácia aí, que só está, às vezes, praticamente na lona, a nocaute, não está ali lutando, está ali fazendo de tudo aí para que o poder, né, ande, as coisas se realizem. É uma coisa que eu admiro muito na senhora, essa sua determinação e essa sua insistência em fazer com que as coisas deem certo. E como sempre dão, viu? Meus parabéns e muitos anos de vida. Regina é uma guerreira, né? É impressionante a energia que ela possui e que ela transmite também. A gente, quando está ao lado da Regina, a gente se sente forte, porque ela é uma fortaleza. Parabéns, Regina. Que Deus continue te abençoando, a você e a sua família, que a gente gosta muito. Eu adoro, gosto muito de você, gosto muito da sua família, do meu amigo Adair e os seus netinhos, por que não dizer? E ao desembargador Júnior, faço votos que a sua filha logo se recupere, desembargador. Vai se recuperar, sim. Um aspecto que me preocupando muito nos dias de hoje é que eu estou vendo muitos jovens doentes, né? Muitos jovens com problema sério. O filho do Dr. Barto, por exemplo, teve um AVC, um menino com 25 anos, médico, com 26, 27 anos, teve um AVC, está saindo do AVC, graças a Deus. Agora, a filha daquela doutora Queiroz, que foi defensora aqui, está internada, uma UTI, uma menina nova daquela, e tantos outros meninos novos que estão, coisas que não se via no passado, né? A gente está vendo uma certa... Presidente, são as sequelas do Covid, os danos cerebrais aí que Covid tem feito nas pessoas. Terrível. Bastante preocupação. E o que é pior é que parece que atinge mais essa pessoas jovens, né? Pessoas de idade de entre 20 e 35 anos, mais ou menos, né? Lamentavelmente. Mas é isso aí. Doutor Cosmo, foi um prazer, é sempre um prazer renovado vê-lo. Igualmente, desembargador, aproveito para parabenizar a desembargadora Regina pelo seu aniversário também, desejo muitos anos de vida em nome do Ministério Público do Acre, né? Saúde, alegria e paz para a senhora e para a sua família. Para o desembargador Júnior também, eu desejo aí que se a sua criança está internada se restabeleça o quanto antes e que Deus proteja você de todos os males, tá bom? Obrigado, Caiane, pela atenção. Até breve. Muito obrigada. Quero agradecer, desembargador, as palavras carinhosas e amorosas de todos vocês que são os nossos companheiros de jornada terrena. Ninguém se reúne aí num lugar para tratar de dilemas, né, humanos do mundo. Por acaso, né, nós estamos aqui, né, por uma missão de Deus especial. Então, assim, nós devemos cumpri-la e eu quero agradecer o carinho sempre presente, o amor. Muito obrigada, desembargador Júnior. E a sua filha está internada, desembargador Júnior, eu desejo que logo ela melhore, se Deus quiser, Deus é Pai, e tudo sairá bem. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Gente, declaro, portanto, encerrada a presente sessão. Mais uma vez, cumprimento. Obrigada, doutor Cosmo. Obrigada. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa semana.